quando a gente encontra um edifício como o Centro Cultural Português, com 130 anos, tão preservado. Até hoje, a gente fica encantado com esses quadros, com essa estrutura. Naquele tempo já fizeram uma coisa tão bonita e até hoje está preservada. Espero que continue essa preservação por muitos, muitos anos. Isto aqui é uma coisa que nos dá orgulho e satisfação de nós pisarmos aqui. Vamos conhecer um pouco sobre o Centro Cultural Português, a joia arquitetônica do Centro Histórico de Santos, a cidade mais portuguesa do Brasil. O Centro Cultural Português foi fundado em 1895, 1º de dezembro, né? São 130 anos e não são 130 dias. E a gente tem que homenagear os nossos antepassados que nos deixaram este legado. É um legado muito importante, é um legado que gostaria que fosse perpétuo, né, que passasse de geração em geração. O próprio fundador, o próprio organizador do grupo que fundou o Real Centro Português na época era um açoriano. Então reuniu com alguns amigos, amigos e conterrâneos naquela época, reuniu para a fundação de uma entidade que pudesse trazer entretenimento, divulgação de festividades, enfim, folclóricas ou civismo em português. E no dia 1º de dezembro de 1895 foi feita a fundação do Centro Cultural Português, ou melhor, do Real Centro Português. Eu frequento a entidade há provavelmente uns quase 25 anos, mas eu faço parte da entidade há aproximadamente uns 20 anos, né? Eu comecei através do Duarte, né? Que o Duarte sempre esteve à frente do Centro Cultural Português, que na época era Centro Português aqui e a Sociedade União Portuguesa, na Costa. Hoje a diretoria, eu que estou aqui há 20 anos, né? Desde quando eu entrei até hoje, nunca teve uma diretoria tão coesa, né? E eficiente quanto essa atual, né? Ou seja, a maioria, praticamente quase a totalidade dos diretores fazem o seu trabalho e com isso dividem a tarefa. Um dia, em 84, vi uma festa aqui e gostei bastante. E depois o Sr. Carlos Alberto de Pinho me convidou para uma festa aqui e me convidou para ser sócio. Então foi quando eu entrei de sócio e comecei a frequentar, mas tinha crianças pequenas naquela altura, então eu vinha muito poucas vezes. Quando foi em 88, eu fui convidado para fazer parte da comissão de apoio, a diretoria de apoio. Eu vinha aqui quando podia e em 90 eu fui convidado pelo Toninho Paixão para ser diretor de sede. Em 92 eu fui vice-presidente, em 94 a 2000 fui presidente, depois entreguei para o Dr. Quaresma, que ficou aqui 2 anos, e eu fui para a União Portuguesa, porque naquela altura nós queríamos fazer já a fusão. O Centro Português é a mãe de todos, que foi aqui que nasceu, né? Primeiro foi a Beneficência, mas a seguir foi o Centro Português. E foi a partir do Centro Português que surgiram outras entidades. Então ela é a mãe de todas elas. Algumas saíram e retornaram, outras não, né? Mas ela é a expansão das outras entidades. Eu acho que é por isso que ela é tão importante. Além do que, esse prédio aqui, esse prédio histórico, ele traz muita história, muita história. E ele é muito importante, não só para a comunidade portuguesa, mas para a comunidade santista, para nós brasileiros. Eu entrei aqui em 1975
1975. Quer dizer, então eu acredito que sou um dos sócios mais antigos do Centro Português. Esta entidade, eu já vi ela muito abaixo, muito abaixo. E hoje ela está num crescimento realmente fantástico. Quando eu entrei aqui, não havia verba para pagar nem aos funcionários 13º, nós fizemos uma vaquinha para o salário de 13º e o salário de dezembro. E não havia, os diretores foram bancando, tinha uns diretores que me apoiaram muito, até ao centenário e tal, que foi em 95, e a gente começou devagarzinho, fazendo festas, nós íamos para a cozinha, eu ficava na cozinha, o Fontoura nessa altura também, que é do buffet, também trabalhava lá, as nossas esposas, que havia, naquela altura era o departamento feminino, era GAP, o Verde Gay trabalhava, ajudava, então todo mundo trabalhava para angariar fundos. Hoje não, hoje é uma moleza, tá? Tremendo, né? Hoje é tudo já muito mais fácil, essa organização. Quando eu cheguei no prédio, assim, achei o prédio muito bonito, né? Muito imponente, mas eu me lembro assim, claramente da sensação que eu tive ao entrar no Salão Camoniano especificamente, porque eu estava acompanhada do seu Duarte, e eu lembro que quando ele abriu a porta do Salão Camoniano e eu entrei aqui, eu olhei para esse salão e eu falei, eu quero restaurar esse salão inteiro. Virou uma meta de vida, assim, para mim, cuidar desse salão, porque eu fiquei muito impressionada com ele, né, tanto com a pintura mural, quanto as pinturas que tem no forro. Ele como um todo, né, o estado de conservação dele, que sempre foi muito bom. Então, eu fiquei muito encantada. Eu, como restauradora de pintura, para mim foi um sonho entrar no Salão Camoniano e ver a beleza desse lugar. Ornamentado com requinte, o Salão Camoniano possui quadros que contam a história de Portugal e também das personalidades que ajudaram a construir a história do Centro Cultural Português de Santos. O estilo neo-manuelino, uma coisa que a gente tem que preservar. Estamos tombados, a gente tenta fazer o melhor para isso, mas temos algumas dificuldades com Depasa. Por exemplo, a acessibilidade aqui deste salão, está sendo aprovado o nosso elevador para trazer as pessoas para aqui, que eu acho que é de bom tom termos esse elevador aqui, mas a gente não tinha espaço para colocá-lo do lado externo, e tivemos que fazer uma adaptação para que ele possa ser realmente funcionável. Então, nós temos aqui salões maravilhosos. Aqui hoje digo, é uma joia que se encontra aqui no meio da cidade. E, portanto, é um orgulho dos portugueses e lusodescendentes e dos santistas, né? Nesse momento, a gente está fazendo uma restauração das pinturas artísticas do Salão Cerejeira, né? A nossa antiga sala de reuniões. Ela sempre foi utilizada como sala de reunião de início para as mulheres, né? As mulheres do Centro Cultural Português se reuniam lá à tarde para sarau, né? Para conversar, para tomar chá. E ela atualmente era utilizada como sala de reunião dos diretores e também guardava alguns documentos importantes, né, como as plantas originais do edifício. Então, a nossa ideia é transformar agora essa sala, né, terminando o restauro das pinturas, transformar essa sala num novo espaço museológico aqui, onde todo o acervo de obras de arte, de pinturas móveis, a gente mantém aqui no Salão Camoniano, e lá, né, a gente vai manter os objetos que são importantes para a história do Centro Português, das pessoas que fundaram o Centro Português, das pessoas que frequentaram o edifício ao longo dos seus 130 anos, e que a gente tem, e isso por enquanto está guardado, e a gente quer
dar luz para esses objetos, né, deixá-los expostos, para que os visitantes possam, juntamente com o acervo de quadros, né, tão importante que a gente tem aqui, também possa conhecer esses objetos. Nós temos um acervo muito forte e, portanto, ele está aberto à visitação. As pessoas, a maior parte das pessoas que vêm aqui, eles não conhecem o centro, pensam que é uma igreja. E quando entram aqui, ficam extasiados. Foi como se fosse amor à primeira vista, né? Me encantei com o lugar, né? Não conhecia por dentro, conhecia por fora. Porém, ao entrar, realmente me impressionei com o que tem aqui dentro e com o esmero que é cuidado. Realmente, há muito tempo atrás, 130 anos, 1895, né? E acho que não é toda a entidade que consegue chegar aos 130 anos do jeito que o Centro Cultural Português chegou. Saudável, reconhecida tanto pelo município, pela cidade, né? Como reconhecida até em Portugal, né? Participar, fazer parte da diretoria, trabalhar para o Centro Cultural Português, para mim, é motivo de orgulho. E nós temos um carinho muito especial aqui. Hoje a direção do Centro Português é uma direção que, hoje nós temos aqui o presidente que ele praticamente abre as mãos para tudo. Deixa a gente fazer o que a gente entender bem feito. Os meus pais faziam questão de levar a gente para o Centro Cultural Português. Na época era o Centro Português, né? Não tinha sido feita a junção, né, com a União Portuguesa. E eu lembro que do lado, né, do Centro Português tinha um salão de festas, né, que não sei se eram todos os domingos, ou alguns domingos, ou alguns finais de semana, né, por mês. A gente ia, toda a família, a gente assistiu o Rancho Folclórico Verde Galho. O Centro Cultural Português, né, o antigo Centro Português de Santos, ele tem uma relevância enorme dentro da cidade de Santos, que é muito portuguesa, né? Foi teoricamente a primeira instituição aqui, portuguesa em Santos. Acho que o prédio, por ser em estilo neo-manuelino, né, o Salão Camoniano, onde a gente está, isso tudo mostra uma imponência, uma força dentro da comunidade e que sirva de exemplo para as outras também continuarem por muitos anos e trabalharem nesse sentido de manter, né, não só a cultura, mas também as paredes de uma instituição, né? Eu já estive presente, mas não como componente tudo nos 100 anos, em 95, né? Mas pequenininho, né, nas festas, e tá agora no 130 é muito, muito legal. Me sinto orgulhoso por fazer parte da história do Centro Cultural e acho que a instituição merece todo e qualquer tipo de homenagem e de comemoração. Eu sei o sacrifício que as pessoas fazem para manter viva a chama da Portugalidade, né? É muito difícil manter uma casa, a gente sabe que nós temos a Casa da Madeira, temos a Casa de Portugal de Praia Grande, nós temos o tipo madeirense, nós temos os Elos, nós temos a Beneficência Portuguesa, que também hoje está muito bem. Muito importante, é uma entidade de 130 anos, fundada em 1895, sendo administrada com maestria pelo nosso amigo Duarte. Então, e é uma entidade de referência em todo o Brasil. Eu vou falar do Centro Português, né? Porque para nós que somos antigos, né, que frequentamos aqui esses salões, esse salão aqui, mesmo lá quando foi construído o salão de festas lá embaixo, eu era pequeno, eu vim aqui várias vezes com o rancho, né? E outras vezes só para participar de festas mesmo, quando vinha outros ranchos de São Paulo, eu vinha, às vezes tocava com outros ranchos. Bom, frequentei muito aqui. Então, o Centro Português, ou o Centro Cultural Português, é a grande mãe da nossa comunidade, né? É a sede onde tudo começou. Pela importância, pelo tamanho, pela cultura, por tudo que o Centro Português representa, nós temos que falar que o Centro Português é realmente o maior representante da comunidade portuguesa da nossa Baixada, se não do Estado. As novas gerações estão surgindo e a gente tem, evidentemente, que dar continuidade a isso, né? Então,
trazer a nova geração, tanto aqui para o Centro Cultural Português, lá no Vasco da Gama a mesma coisa, porque um dia a gente vai embora, né? Isso é inevitável, né? O mais importante é deixar essa biografia também, né? Aqueles que por aqui passaram vão ser eternamente lembrados. Para mim é muito grande, é um respeito muito grande. Daí agradecer a todos esses portugueses que construíram tudo isso e proporcionaram hoje uma cidade como essa para a gente poder viver. Se a gente voltar 130 anos atrás e a gente for ver exatamente onde está localizado o Centro Cultural Português, que antes chamava Centro Português, né? Você vê que ele está localizado nos lugares mais importantes da Baixada Santista a essa época atrás, há 130 anos. Acho que o Centro Português aqui é uma das mais importantes que eu conheça, que preserva a cultura, culinária, os costumes lusíadas. É muito importante e eu acho que, espero que cada vez mais ele una os povos portugueses para que essa nossa cultura não acabe e sim, ela cresça. O Centro Português começou a significar para mim a relação da história do meu pai. Não no centro, mas uma história de vida dos imigrantes, não só do meu pai, como da grande maioria dos imigrantes portugueses que vieram para cá sem nada, para vencer na vida, para conquistar alguma coisa e venceram. E é muito importante que esses centros continuem vivos, não só para manter a cultura portuguesa viva, que é uma cultura muito rica, que é uma cultura muito alegre, muito boa de se viver, muito gostosa, quem vem nas festas percebe isso, mas também para manter vivo o símbolo de uma história de vitória das pessoas, de tantos imigrantes que vieram para cá, que deixaram um pai, deixaram uma mãe, e que muitos deles nunca mais viram um pai e uma mãe, e venceram. Então isso aqui simboliza muita coisa, né? Celebrar os 130 anos é um motivo de muito orgulho, né? Uma entidade tão longeva como é o Centro Cultural Português, funcionando ininterruptamente, mantendo as tradições portuguesas através do seu rancho folclórico, que é o Verdigaio, que eu reputo como um dos melhores do Brasil, né? É um motivo de muito orgulho de fato, porque uma entidade que tem o respeito, né? E tem o reconhecimento, não só da representação diplomática de Portugal aqui no Brasil, mas mesmo do governo em Portugal. Tanto é que, invariavelmente, nós recebemos aqui autoridades, né, que vêm verificar e ficam abismados com a beleza, com a pujança do Centro Cultural Português. Nós temos o coral, hoje temos o nosso carro-chefe, que é o Verdigaio, o Rancho Folclórico Verdigaio. Eu já participei de três viagens a Portugal, uma como vice-presidente e duas como presidente, que fiz questão de levar, e talvez não seja a última vez. Como explicar o quão importante é o Centro Português para mim? Foi um lugar que me acolheu durante muito tempo da minha vida. Eu acho que eu lembro mais de mim vinculado ao Centro Português do que sem esse vínculo. É um lugar que abriu muitas portas para minha vida, que me levou a Portugal 2 vezes, que me levou para a Argentina, que me ofereceu cultura, que me ofereceu contato com pessoas que eu gosto. Celebrar isso, celebrar que este lugar ainda está de pé e firme e atuando na comunidade portuguesa, firmemente, assim, assiduamente, é muito bom. É muito bom saber que o salão foi reformado, que o teatro foi restaurado. É muito bom saber que ainda vai ter mais histórias para serem contadas. Nós procuramos cumprir a nossa função cultural, que leva, inclusive, o nosso nome, né, Centro Cultural Português, da melhor maneira possível. Tanto na questão que envolve folclore, né, música, mas também a participação da comunidade nesses eventos, trazendo para cá os portugueses que estão aqui no Brasil. E é um trabalho muito difícil aqui, porque você trabalha com cultura e é muito difícil você trabalhar nessa parte. Arte, cultura é muito difícil. Eu acho que a gente conseguiu um bom trabalho para enaltecer Portugal. Foi sempre isso que eu quis. Só está faltando uma coisa para mim. Trazer a música moderna portuguesa
para cá. Esse salão aqui ele é uma história muito riquíssima, né? E ver como os portugueses conseguiram fazer o trajeto tudo sem condições nenhumas. A gente tem orgulho, acho que todos os portugueses têm muito orgulho de... E a gente vê que os portugueses em Santos frequentam muito, né? Tem muita entidade, mas a gente vê que frequenta muito o centro português. Então é uma data que realmente é digna de ser festejada e porque sei lá, não tem nem palavras, é uma data extremamente importante, todas elas, e que continue outras, né? Eu sou apaixonado pelo Centro Cultural Português, pela sua história, histórias de resgate do próprio centro e esses 130 anos, uma história tão linda, né? Muito vinculada à cidade de Santos. O segundo consulado no Brasil de Portugal foi aqui na nossa cidade e é através do Centro Cultural Português que a gente conta essas histórias e para mim é algo muito feliz. Quando eu estou lá, eu lembro da história da minha família, eu lembro e sinto a presença dos meus pais e dos amigos que estão sempre presentes. Então é um prazer enorme estar entre amigos e poder cultuar essa ligação histórica, sentimental que a gente tem com Portugal. Eu acho que depois de 30 anos de trabalho aqui dentro, foi um trabalho muito cansativo, muito cansativo. Hoje nós estamos numa época muito boa, mas já passamos por muita dificuldade, em que você teve que largar casa, filho, tá? Para se dedicar aqui. E eles continuam participando, meus filhos, embora venham poucos, mas vêm. Os próprios netos também vêm, valorizam todo esse nosso trabalho, isso é muito importante, que eles valorizem o que nós fazemos, né? Eu acho que o Centro Português, nem sei te dizer, é que nem eu te falo, não tem outra palavra, é uma grande paixão. Eu sinto realmente um amor profundo, é a minha segunda casa, tá? Depois da minha família, é a coisa que eu mais amo, este pedacinho aqui de Portugal que está aqui. Então, tenho o maior orgulho de pertencer, tenho o maior orgulho de ter a minha diretoria do meu lado, toda a diretoria, as andorinhas do GAP, que nos dão um apoio extraordinário, e isto aqui me dá vida, entendeu? Me dá vida, me dá forças para continuar, me dá muita coisa que, em vez de ficar parado, eu me sinto bem nesta casa, tanto é que eu acordo, a primeira coisa que venho, quando venho para a cidade, venho para o Centro Cultural Português. Fico aqui todo dia das 9 às 13 horas, e digo, é uma casa que eu me sinto perfeitamente bem e tenho um amor extraordinário para esta casa. É o sentimento de amor, amizade, sei lá, de esperança que melhor cada dia melhor. E, portanto, tenho orgulho da bandeira do Centro Cultural de Portugal estar lá na frente, sempre que passa aqui. Então, tenho orgulho das pessoas que vêm aqui, que vêm visitar. Não sei, é indescritível, tá? Eu não posso dizer mais. Sei que eu até me emociono quando falo do Centro Cultural Português.